Porque o Messias teve que fazer a sua imersão ou batismo no Rio Jordão. Quer entender um pouquinho a respeito dessa profunda profecia bíblica que nós encontramos nas camadas do texto bíblico? Fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te trazer informações que eu acredito que você não ouviu em nenhum outro lugar. Interessante é que o texto da Brit Hadashah relata que quando Yeshua cuidava ter aproximadamente 30 anos, ele foi até o Jordão para ser imergido por Yohanan, por João. E o interessante é que nesse contexto, então, ele faz ali a sua imersão, uma tevilá, você conhece como batismo, e a partir desse momento, então, ele inicia o seu ministério público, ou seja, se manifestando a todo Israel como aquele que havia de vir, isto é, o Messias. O interessante é que quando nós olhamos para as águas do Jordão, nós já temos algumas informações que trazem um contexto muito profundo e espiritual para o Rio Jordão. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os rios do mundo, eles nascem a partir de alguma nascente, ou seja, um veio d'água que brota em alguma região alta e montanhosa, e isso forma um rio que vai descendo em cadeia e ele vai até os mares. O que não acontece com o Rio Jordão. Qual a informação interessante que nós temos a respeito do Rio Jordão? O Rio Jordão é o único rio que não tem uma nascente. Isso mesmo. O Rio Jordão, ele não tem um veio nascente. Não, pelo contrário. Quando a neve do Hermon, ela derrete no período de aquecimento ali na terra de Israel, toda essa neve desse monte, então, ela vai formando as águas que correm pela montanha e formam o que você conhece como o Rio Jordão. Efetivamente, então, o Rio Jordão, ele é o único rio que não tem uma nascente. Nós poderíamos aqui até alegorizar e dizer que as águas do Jordão literalmente vêm dos céus. Mas existe uma outra informação que é muito importante que nós temos a respeito das águas do Jordão, e não só das águas do Jordão, mas de todas as águas de todas as fontes. Existe uma crença judaica de que todas as águas procedem do trono de Deus, ou seja, quando a Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, criou os mundos, criou os céus e a terra, a água não é mencionada como tendo sido criada nesse momento. Você vê o texto de Gênesis, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é mencionado aqui nesse momento quando as águas surgiram. Então existe a crença que as águas, na verdade, elas procedem do trono de Deus. E uma das primeiras coisas dentro do Midrash descrito como sendo criado por Akadosh Baruch Hu é o trono da glória. Agora, olha que informação importante que nós temos aqui. Todos os rios procedem de uma nascente, com exceção do Rio Jordão, que procede das geleiras do Hermon. E todas as águas que nós temos aqui no mundo procedem do trono de Deus. Então essa é uma crença mística, óbvio que aqui nós estamos misturando um pouco de informações físicas com informações espirituais. Agora, o que começa a ficar interessante é que no livro do Apocalipse, no final do livro, quando descreve-se a santa cidade, a Nova Jerusalém, é dito então que existe uma praça e que nessa praça tem um jardim e no meio desse jardim ali você tem a árvore da vida. E diz que o rio de água da vida procedia do trono de Deus. Então nós vemos que o que está descrito em Apocalipse é perfeitamente harmônico com a crença na tradição judaica de que do trono de Deus procedem as águas. Aqui por si só, você teria já uma base para o entendimento de por que imergir em água é um ato extremamente espiritual, com vários simbolismos especiais dentro desse ato, e dentre eles um novo nascimento, uma regeneração, não é? Um recomeço para aquele indivíduo que está encerrando ali uma vida talvez de transgressão e começando uma vida nova, mas é importante que você entenda que a imersão em águas não é somente
por causa de pecados. Existia também a imersão em águas para aquele que estava se consagrando para um ofício, como por exemplo um sacerdote, ele precisava imergir em águas antes de começar o ofício sacerdotal. Então, imergir em águas é um ato de purificação, mas também demonstra ser um ato de consagração espiritual. E aqui acreditamos que a imersão de Yeshua, ela tem essa conexão de consagração espiritual, tanto é que, nesse momento, quando Yeshua faz a sua imersão, o Ruach HaKodesh, ou a plenitude do Espírito de Deus, pousa sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz dos céus diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo, em quem eu ali tenho contentamento. Agora, o que também é interessante, porque naquele exato local aonde João ou Yohanan estava fazendo as imersões, é o exato local aonde Yeshua foi. Talvez a maior parte das pessoas pode entender que é uma coincidência, ou seja, João, por coincidência, estava imergindo ali naquela região e, por coincidência, Yeshua foi até aquele local para ser imergido por João. Mas o que nós temos aqui é uma informação muito importante que nós encontramos no livro de Josué. E qual é a informação importante que nós temos no livro de Josué? O livro de Josué descreve que, quando Israel estava chegando na terra de Canaã e os sacerdotes pisaram com os pés nas margens do Jordão, carregando a arca da aliança, o Jordão ele se dividiu em dois para que o povo passasse em seco. E o interessante é que vai ser feito, por ordem divina, obviamente, dois atos no momento desse milagre. Primeiro, cada homem representando uma tribo pega uma pedra do fundo do Jordão e eles vão carregar essa pedra e colocar nas margens do rio, mostrando ali um local, uma identificação para aquele local, que é o local da travessia. Josué vai pegar 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e ele vai erigir um altar no meio do Jordão. Dentro do Jordão, ele vai edificar um altar. Agora, olha que informação importante e interessante nós temos aqui. Quando Israel passa com o pé em seco, Deus dá duas ordens. Primeiro, cada líder de tribo pega uma pedra, faz um altar na beira do Jordão, para que ali servisse como um ponto de identificação. E Josué, no meio do Jordão, pega 12 pedras e faz um altar de 12 pedras. É óbvio que quando as águas elas voltaram a fluir pelo Jordão, você não saberia mais aonde está esse altar no meio do Jordão. Mas, como foi edificado um monumento fora, nas margens do Jordão, então isso ficaria muito bem identificado. E o interessante é que agora esse local passa a ser um local extremamente espiritual, sagrado e com um teor de santidade. E agora nós começamos a entender algumas conexões. Por que o Jordão é tão importante? Veja que existe o caso de Naamã, que era um homem que estava sofrendo de metzorá, lepra, né? um tzaraat, e ele, então, quando procura o profeta Eliseu, Eliseu não o recebe, manda o seu enviado para que direcionasse-o para mergulhar 7 vezes no Jordão. Veja que agora você consegue entender por que no Jordão. Primeiro, porque essas águas são águas diferentes de todas as águas de todos os rios que você possa conhecer, porque são águas que procedem literalmente dos céus, lógico que numa linguagem alegórica, da neve, que ela começa a derreter ali no período de aquecimento e forma esse rio. Então, tem ali uma conexão espiritual, uma simbologia espiritual muito grande. Se não bastasse isso, é um local onde abriu-se em dois, a Arca da Aliança com todo o povo de Israel passou e foi feito um altar ali nessa região do Jordão e um altar nas margens do rio. Então, quando Naamã faz os mergulhos, ele é direcionado para fazer os mergulhos, obviamente que ali nós temos a representação de algo espiritual. Veja só que informação interessante. Ele que estava, não é, com a pele extremamente deteriorada por causa da tzaraat, que ele era um metzorá, um leproso,
ele, após o mergulho, os 7 mergulhos, a sua pele foi rejuvenescida e o texto diz, como a pele de uma criança. Agora, olha só o simbolismo que nós encontramos aqui. Então, ao mergulhar este homem que estava enfermo, vamos usar aqui uma linguagem, apodrecido por causa da enfermidade, tzaraat, a lepra, como você conhece, ele foi restaurado e saiu da água com a pele como de um bebê. Poderíamos dizer aqui, numa linguagem que todos poderiam entender, é como se fosse a fonte da juventude. Aqui nós já temos, então, uma informação muito importante sobre quão especial sagrado é esse lugar chamado Jordão. Agora, outra coisa que é interessante, nós temos aqui de aprendizado, é que quando Yeshua, então, faz a imersão, não é? No Yarden, no Jordão, ele está, então, dando para nós o caminho, literalmente, não da fonte da juventude, mas da vida eterna. Porque ao fazer a imersão, não é? Ao fazer a sua tevilá, nesse exato ponto onde está esse altar, e nesse exato ponto onde há uma conexão entre as águas que vêm dos céus e as águas que estão ali no Jordão, e aonde há esse altar, Yeshua então está nos ensinando o caminho para a vida eterna. Interessante que quando ele estava conversando com Nicodemos, né, um grande sábio no meio do povo de Israel, e ali conversando a respeito da vida eterna, ele diz assim, Nicodemos, te é necessário nascer de novo. E aí o Nicodemos vai olhar para ele e vai dizer assim, mas como eu sendo velho posso nascer de novo? Acaso posso eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer? E aí Yeshua vai dizer assim, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só que profundo essas palavras que Yeshua está declarando aqui nesse momento. Nascer da água, obviamente, que ele está falando desse novo nascimento que é dado através de uma mudança de vida, assim como aconteceu com Naamã, que ao imergir 7 vezes no Jordão, no Yarden, ele levanta com a pele como de uma criança, demonstrando que verdadeiramente um novo nascimento. E também agora Yeshua está dizendo para Nicodemos que quando ele nascer, né, de novo, ou seja, imergindo em águas e levantando com uma nova natureza, ele também nasceria do Espírito. E o interessante é que imediatamente após Yeshua ter saído das águas, ter levantado, o Espírito desce como forma corpórea de pomba sobre Mashiach em plenitude. Por isso que em um dado texto da Brit Hadashah nos é dito que nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Agora, outra informação que é importante, porque em Atos capítulo 19, quando Paulo encontra alguns discípulos, ele pergunta, no que vocês imergiram? E eles vão dizer, na imersão de João. E ele diz, vocês receberam o Espírito quando vocês creram? E aí eles vão dizer, nós nem ouvimos falar que haja Espírito. E aí ele diz, não, João disse que era para crer naquele que após ele havia de vir, isto é, no Mashiach e Yeshua. E os que ouviram foram novamente imergidos em águas, e ao imergirem em águas, quando saíram, Paulo lhes impôs a mão, e veio sobre eles o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. O que nós extraímos aqui de informação extremamente importante? Que a verdadeira imersão em águas, ela precisa vir com a manifestação da descida do Ruach HaKodesh sobre a vida do indivíduo que assim verdadeiramente nasceu de novo. Veja que Yeshua demonstra perfeitamente isso após imergir em águas e levantando, a plenitude do Espírito repousa sobre ele, e nós vemos agora que todos os discípulos de Yeshua deveriam seguir o mesmo padrão. É óbvio que pode acontecer antes da imersão em águas, de o Espírito repousar sobre o indivíduo, que logo após isso fará a imersão em águas. Exemplo disso, Cornélio. O texto de Atos capítulo 10 diz que quando Pedro ainda falava as palavras de salvação, o Espírito veio sobre Cornélio e sobre toda a sua casa, porque os ouviam falar em línguas. E Pedro disse, se esses receberam o Espírito como nós, como posso eu não permitir que façam a imersão em águas? E foram todos ali imergidos em águas.
Agora veja que é impossível separar uma manifestação da outra. A imersão em águas caminha junto com a imersão no Espírito, e a imersão no Espírito caminha junto com a imersão em águas. Veja que é extremamente importante que nós entendamos a seriedade deste ato, a seriedade da imersão Beshem Yeshua HaMashiach, ou seja, em nome de Yeshua, o Messias. Veja que durante todo o livro de Atos, nós vemos que os discípulos de Yeshua imergiam as pessoas em nome de Yeshua, o Messias. E essas pessoas que eram imergidas recebiam o Ruach HaKodesh. E por que o Ruach HaKodesh ele é dado, ele é entregue a todo aquele que acredita que Yeshua é o Mashiach? Porque nós vemos que o derramar do Espírito de Deus, ele vem com algumas funções. E aí eu dou alguns exemplos para vocês. Nós temos, por exemplo, o caso de Moisés, que foi ungido pelo Espírito para uma missão específica. Mas em um dado momento ele acha o seu fardo muito pesado, e aí Deus diz: escolha 70 homens e eu vou tirar do que está em você e repartir com esses 70 homens. E ali o texto diz que quando Deus assim o fez e tirou do espírito que estava em Moisés e dividiu com os 70, diz que eles profetizaram, mas depois disso, nunca mais. Nós vemos também outros exemplos, por exemplo, como de Aharon, ou Arão, o sacerdote, que também recebeu a unção do Espírito. Nós vemos exemplos de reis e juízes sobre Israel, que o Espírito vinha sobre eles. Exemplo desse, Saul, que o Espírito veio sobre Saul quando ele foi ungido rei, Davi, que o Espírito veio sobre Davi quando ele foi ungido rei. Então, olha que informação importante nós estamos encontrando aqui no texto bíblico, que o Espírito ele era dado a cada um conforme a necessidade. Profeta, sacerdotes, legislador como Moisés, recebiam uma porção do Espírito de Deus que era entregue para uma missão específica. Agora eu quero que você entenda que o que esses homens receberam como um fragmento, como uma porção, Yeshua recebeu na totalidade, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. O interessante é que agora Yeshua, em um dado momento, ele diz para os seus discípulos: se eu não for, ele não pode ser enviado. E falava isso do Espírito que havia de receber todos aqueles que nele crescem. Então, agora Yeshua, após a morte e ressurreição, ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder, e vocês serão para mim testemunhas em Jerusalém, Samaria e até nos confins da terra. Agora, o que acontece em Atos capítulo 2 é que quando os discípulos estão celebrando a festa de Shavuot, ou a contagem das semanas, conforme a determinação da Torá, vem de repente do céu um som de um vento veemente e impetuoso, o qual encheu a casa em que estavam assentados. E foi visto por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito, conforme a Kadosh Baruch Hu repartiu para cada um deles. E começavam a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes permitia que falassem. O que é interessante é que nesse momento do derramar do Espírito sobre os discípulos de Yeshua, a mensagem ela é grandemente propagada. Aqui nós temos o grande crescimento da Querrilá primitiva e a mensagem messiânica, então, ela começa a se espalhar em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Veja a tamanha importância, porque a partir desse momento, os discípulos de Yeshua começam a andar no sobrenatural, operando sinais, operando prodígios e operando grandiosas maravilhas, purificando os leprosos, ressuscitando mortos, curando os enfermos, e a verdade do reino é ensinada nos quatro cantos da terra. Por isso que esses portais espirituais são extremamente importantes. Nós acreditamos que esses momentos no calendário bíblico, Pessah, Shavuot, o Rosh Hashanah, o Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Shabbat, todas essas datas sagradas são extremamente importantes para a conexão com o mundo espiritual. Nós estamos há alguns dias desse grandioso portal espiritual da festa de Shavuot. E eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo aqui da Congregação Israelita Beit Shalom,
o quão preparado e conectado você está com esse momento. O texto bíblico diz que quando Yeshua ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 testemunhas que o viram ressurreto. Mas no dia do Shavuot, tinha aproximadamente 120 pessoas no cenáculo aguardando a promessa que viria dos céus. Veja que 380 pessoas não estavam preparadas, 380 pessoas não estavam prontas, 380 pessoas não estavam ansiando pela chegada do Ruach HaKodesh na festa de Shavuot. Mas os 120 que permaneceram fiéis, os 120 que persistiram, os 120 que continuaram, eles estavam ali aptos para receber o Ruach HaKodesh. Eles estavam ali aptos para serem cheios do Ruach HaKodesh. E a pergunta que eu faço para você que está acompanhando esse vídeo nesse momento: o quanto você tem se preparado para esse momento sagrado? O quanto você tem se preparado para esse momento especial e grandiosamente espiritual? Entenda que a comunidade messiânica, seja ela composta por judeus ou gentios justos, ela necessita do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para ser verdadeira testemunha de Yeshua como Mashiach. Por que acaba acontecendo muitas vezes de pessoas naufragarem na crença messiânica, ou deixarem de crer, ou duvidar, ou titubear naquilo que creem? Porque não tem uma verdadeira e genuína experiência através do recebimento do Ruach HaKodesh ou do Espírito de Santidade sobre a sua vida. Porque uma pessoa que teve um verdadeiro encontro com Deus, através do Messias Yeshua, sentiu a maravilhosa graça de Deus manifesta por intermédio de Yeshua, foi selado no seu espírito com o selo do Espírito Santo de Deus. Essa pessoa, em hipótese alguma, negaria Yeshua como Mashiach, negaria a sua fé ou negaria a crença messiânica. Então, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos experienciando, é um tempo necessário para que nos revistamos dessa unção do Ruach HaKodesh, que sejamos cheios do Ruach HaKodesh. E junto com essa unção, cada um recebe um dom conforme a medida que lhe é necessário. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas, maravilhas, seja qual for a necessidade que tenhamos, com a unção do Ruach HaKodesh, nós teremos tudo o que é necessário. Primeiro, para manter a nossa emuná. Segundo, para que possamos então continuar testemunhando Yeshua como Mashiach prometido ao povo de Israel. E você que acompanha o canal da Congregação Israelita Beit Shalom, você que é um aluno do nosso maravilhoso curso Judaísmo Messiânico na Prática, você que faz parte do nosso programa de discipulado, ou que de alguma forma tem sido alcançado por essa mensagem e por essa verdade messiânica e deseja contribuir com a Congregação Israelita Beit Shalom, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo de portais espirituais que estão abertos. Os dados para você fazer a sua contribuição estão aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado. Todos os anos, durante 3 momentos no ano, nós fazemos uma oferta, no meu caso, e todos nós que fazemos aqui parte da Congregação Israelita Beit Shalom, nós fazemos essa contribuição no Pêssar, na festa de Shavuot e na festa de Sukkot. E essa contribuição nós entendemos que é um ato de gratidão, de generosidade por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, o texto de Deuteronômio 16:16 diz que 3 vezes no ano compareceríamos diante de Adonai, mas em hipótese alguma com as mãos vazias, cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que Deus lhe tiver entregado. E esse é o momento de você fazer essa contribuição com generosidade, agradecendo a Deus por todo o bem que Ele tem feito, por toda a prosperidade, por todo o parnassá que Ele tem entregue na sua vida. Então, se você deseja contribuir e apoiar a Congregação Israelita Beit Shalom, para que possamos crescer e expandir nos mais variados projetos organizacionais, os dados para você fazer a sua contribuição estão aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. No mais, desejo a todos vocês um Shalom.